Que alegria estar com você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à TV Evangelizar. Esse aqui é o programa A Vida em Foco, onde eu vou te fazer companhia pela próxima hora, praticamente, aqui na grade da TV Evangelizar. Estamos juntos de segunda a sexta-feira, logo depois do terço de Jesus das Santas Chagas que você acompanhou. E hoje nós vamos falar sobre vários assuntos, mas dois deles que eu quero destacar. O primeiro falando a história de um bispo de Uberaba, que conta desde a sua infância até o auge do seu arcebispado. E a gente vai falar com uma historiadora, ela que se inspirou na vida de Dom Benedito de Ulloa Vieira, que foi arcebispo de Minas Gerais e que vai falar com a gente. Vou daqui a pouquinho conversar com a Amanda Oliveira, então, para falar sobre esta bela história. Também vamos falar sobre um curso de graduação que é interessante porque trata da felicidade, mas não como algo teórico, como algo bem palpável e que forma principalmente líderes. Então, tenho certeza que vai te ajudar. Fique aqui comigo, começando o programa A Vida em Foco. A nossa inspiração do dia de hoje é a história deste arcebispo de Uberaba, que certamente você vai conhecer mais a partir da nossa conversa e depois, se quiser se aprofundar no próprio trabalho da historiadora Amanda Oliveira. Então te dou as boas-vindas, minha querida. Seja bem-vinda. Obrigada por trazer este tema aqui para a gente hoje, para todo o Brasil. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, né? É sempre importante nós termos este momento, né, de apresentar um pouco da história, não só do Dom Benedito, que foi arcebispo de Uberaba, mas da nossa igreja do Brasil como um todo. Sim, com certeza. Estou já curiosa para saber o que foi que te inspirou, Amanda, em primeiro lugar, porque a gente vê várias histórias de santos, histórias da própria igreja, mas o que te inspirou especificamente a vida deste arcebispo de Uberaba e assim, se você colocou toda a vida dele, né, os pontos principais que você destacou? Bom, inicialmente a ideia partiu a partir de uma série de atividades que nós fizemos aqui na Arquidiocese de Uberaba, né, Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Na ocasião, seria celebrado os 100 anos de nascimento de Dom Benedito, né? No desenvolvimento, então, dessas atividades, eu encontrei uma série de artigos escritos por ele, por um jornal que ele criou, né, durante o arcebispado dele. E aí, então, isso foi o meu ponto de partida e minha motivação, né? A partir desses escritos, eu vi, então, um cuidado que ele tinha sobre a questão da justiça social, a questão dos direitos humanos, né? E aí, trazendo isso, então, para dentro da historiografia, né, para dentro do campo aí da história, eu aloquei isso, então, dentro de um período muito complicado da nossa história, né, no aspecto político, sociológico, cultural e econômico, que foi o período, então, da ditadura civil-militar, né. Então, a partir desse panorama, eu fui, então, alocar esses textos dentro da história de Dom Benedito, dentro da história da igreja, né. E aí, a partir, então, eu fiz uma pesquisa sobre a infância dele, os anos no seminário. Quando ele foi padre lá na Arquidiocese de São Paulo, né, ele veio, então, para Uberaba, mas ele teve essa experiência, né, na Arquidiocese de São Paulo, que é, digamos assim, a gente brinca que é uma escola dos bispos também, né? E aí, enquanto padre, ele foi assessor da pastoral universitária da Arquidiocese, tendo um trabalho importante. Olha. Na PUC de São Paulo, foi reitor também da PUC, e no tempo aí, então, do arcebispado de Dom Paulo Evaristo Arnes, que começou ali no finalzinho de 71, eles eram muito amigos, né? Dom Benedito e Dom Paulo foram aí amigos até o fim da vida de Dom Benedito, porque ele acabou indo para a gente de Deus antes de Dom Paulo, né? Então, assim que Dom Paulo assumiu, em outubro de 71, logo Dom Benedito, então, já foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, e aí começou, então, essa luta ainda mais próxima ao lado de Dom Paulo, né?
e também aí na defesa de direitos humanos, da justiça social, já lá em São Paulo, e depois ele trouxe, então, essa experiência, essa perspectiva para aqui, na nossa cidade de Uberaba. Amanda, já que você mencionou esse ponto, né, dos direitos humanos, da questão da justiça, algum artigo que você se lembre ou uma ideia central que você gostaria de mencionar aqui, que tenha chamado a sua atenção, que talvez tenha sido por aquelas palavras que você falou, isso merece, isso precisa ser divulgado mais, se tornar mais conhecido e que foi até, digamos, o start ali, né, o ponto de partida do seu trabalho? Ah, sim. Bom, Dom Benedito aqui em Uberaba, ele teve uma atuação direta com a questão da pastoral da terra, né? Nossa cidade vivia aquele período digamos assim, do êxodo rural, né? Já há alguns anos, e a cidade cresceu muito, mas sem acomodar de forma adequada aquelas pessoas que vinham, então, da zona rural. E ele chegou em Uberaba, né? Ele já tinha uma prática na Arquidiocese de São Paulo de ajudar as famílias a regularizar a questão das moradias e tal. E aí e aqui já tinha também um trabalho, né? Então ele deu essa continuidade de pressionar ainda mais os órgãos públicos, né? Principalmente a prefeitura, para então as famílias terem um pouco mais de dignidade, né? Para mim, esse ponto me chamou mais atenção, porque ele trazia sempre isso para os textos dele, né, para as notícias também, de uma forma geral, para esse jornal. E também sobre a questão da denúncia de pessoas que estavam em situação de escravidão, né? A gente ainda vê hoje, infelizmente, no nosso país, empresas que não tratam adequadamente, né, os seus colaboradores, com aí longas jornadas de trabalho, com salários, enfim, risórios, condições insalubres. E isso ainda lá na década de 80, né, isso é ainda mais, assim, digamos, infelizmente, dinamizado, né? Então, a partir das visitas pastorais que ele fazia, mais nas cidades em torno da própria Uberaba, né, que era da abrangência da arquidiocese, ele visitou, então, várias pessoas e fez essa denúncia, né? Outro ponto, assim, que ele também trazia para os seus textos, para o seu trabalho, é essa questão da promoção da justiça e da paz a partir da formação também da opinião popular, né? Como a gente estava ainda num período de transição democrática, digamos assim, principalmente na década de 80, o acesso à informação ele era muito complexo, né? Nós tivemos a censura, as mídias tradicionais e tudo mais. Dom Benedito tinha, então, a preocupação, a partir de suas homilias, de seus escritos, falar para a sociedade, de uma forma geral, aquilo que a igreja indicava a partir não só do evangelho, né? O próprio Jesus falando que nós deveríamos agir enquanto cristãos, mas a partir do magistério da igreja que estava, evidentemente, colocando em prática aquilo que o Concílio Vaticano II propôs, né? Então, de uma forma geral, foram esses aspectos assim, que me chamaram mais atenção, mas a busca pela dignidade da pessoa humana, com certeza foi assim, o que mais me trouxe, falei assim, não, isso aqui precisa ser mostrado para as pessoas, né? Que se hoje nós temos, de certa forma, uma sociedade que é um pouco mais sensível à diversidade, né? Não podemos dizer que estamos totalmente abertos à diversidade, é porque tivemos pessoas dentro da nossa própria igreja que lutou por isso, né? E muitas das vezes, aproveitando esse assunto, nós escutamos a história de bispos que tiveram protagonismo e ascensão em nível nacional, né? Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, e tantas outras figuras como Dom Pedro Casadaglia. Mas teve outros bispos, né, no interior do nosso país, em cidades mais distantes dessas metrópoles e tal, que também tiveram essa situação. Então, meu objetivo da minha pesquisa também foi falar de Dom Benedito, Dom Angélico Sândalo Bernardino, que foi bispo de Blumenau, né, de Santa Catarina, que também teve uma atuação importante. Então, é isso. Que legal. Amanda, obrigada por trazer mais sobre o seu trabalho.
Então, você que quer saber também sobre a história deste bispo, Dom Benedito de Ulloa Vieira, pode acompanhar também aqui com a gente. Obrigada, um abraço para você, Amanda. Agora a gente vai fazer uma pausa aqui dentro do nosso programa, porque eu acho tão importante quando nós vemos determinados assuntos aqui e saber que a Evangelizar, a TV Evangelizar, as rádios Evangelizar e todos os meios de comunicação servem à igreja para transmitir esta evangelização. E isso nós fazemos com a ajuda de pessoas comuns, pessoas que simplesmente querem fazer chegar ao maior número de pessoas possível esta evangelização, como nos pediu o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Ide e evangelizai a todos os povos. Então nós fazemos isso via Brasil, nacionalmente, pelo canal aberto, pelo canal digital, então é parabólica, é pela internet, YouTube, todas essas formas são meios para a evangelização. Então eu preciso pedir que você continue a nos ajudar, porque é com a sua ajuda que nós fazemos este trabalho. Por isso esse QR Code está na sua tela, para que você possa fazer agora mesmo a sua doação direto do seu aplicativo bancário, de forma segura e, é claro, sendo junto com a gente um evangelizador. Então, muito obrigada pela confiança que você tem na Associação Evangelizar É Preciso. Agora a gente tem um recado especial para você que está nos acompanhando. Oi, Carol. Gente, você que está em casa e percebeu que a visão tá ficando fraca, né? Se você pensa aí como que era a sua visão uns anos atrás, você estava enxergando direitinho, mas passou o tempo, parece que tá cada dia pior. Você não enxerga o celular muito perto, muito longe, o preço no mercado tá complicado para enxergar. E isso acontece por quê? Porque vai passando o tempo, a gente deixa de absorver os alimentos necessários para a boa saúde da visão também. A gente cuida de tantas coisas, né? Dos ossos, do corpo, do cabelo. E a visão, como é que tá? Você tem cuidado? E aí o que acontece? Para você conseguir ter uma visão saudável, você precisa colocar o Vision X na sua vida, que é um suplemento natural, não tem contraindicação, você toma uma cápsula por dia e ele vai agindo lá dentro da sua visão, fazendo aí você com essa reposição desses elementos importantíssimos para a boa saúde da visão, para você enxergar direitinho agora e no futuro também. Então o que você precisa fazer? Ligar 0800 777 0190, assim como tantas pessoas que tomam e vêm aqui recomendar. Veja comigo. Meu nome é Reinaldo Carrara, eu fui ao médico e ele me recomendou, me deu o laudo e recomendou não andar sozinho nem de ônibus, mas depois comecei a tomar o Vision X e graças a Deus superou. Já estou podendo pedalar minha bicicleta com mais segurança. Participei em outubro até de um passeio ciclista e ganhei até um troféu. Sensacional! Tava em dúvida? Não tá mais. Então faz o seguinte, liga 0800 777 0190. Para você que ligar agora, eu tô liberando metade do preço com um presente super especial. Mas é só para você que ligar e falar que tá assistindo aqui na TV Evangelizar. Então já anota o telefone 0800 777 0190. Deixa a ligação gravadas, as nossas consultoras retornam para você e o melhor, gente, eu entrego aí na porta da sua casa rapidinho. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Agora a gente vai dar uma pausa para a sua água. Na volta vamos falar sobre gestão de felicidade, projeto de vida, que inclusive é um curso de graduação. Você vai saber mais sobre este tema. Volte comigo. Nós saímos com imagens da cidade de Belo Horizonte, já que estávamos falando diretamente de Uberaba. Vamos aí com essas imagens que você vê Belo Horizonte, o site da TV Evangelizar, presente 24 horas para você. O ponto emblemático da capital mineira é o Mercado Central de BH. Já abrigou o primeiro estádio de futebol do América Futebol Clube, inaugurado em 6 de maio de 1923. E foi lá que a história do Clube Mineiro começou a ser escrita. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
E é uma alegria estar com você nesta tarde aqui na TV Evangelizar. Eu diria, é uma felicidade se a gente conseguisse diferenciar alegria de felicidade. Então, antes da gente conversar com o nosso especialista sobre a gestão da felicidade, projeto de vida, a gente separou esse material para responder a pergunta: o que é felicidade? Acompanhe comigo. No dicionário, felicidade significa sensação real de satisfação plena, estado de contentamento, prosperidade. E para você, o que é felicidade? Aristóteles, há mais de 2000 anos, já afirmava que a felicidade é algo que se atinge pelo exercício da virtude e não da posse. As religiões, de modo geral, associam esse estado de espírito à fé e ao cumprimento dos ensinamentos de Deus, pois é a crença que agrega significado à vida. Freud, considerado o pai da psicanálise, defendia esse bem-estar a partir da satisfação dos seus desejos mais fortes. Segundo ele, a busca por esse sentimento é o que move os indivíduos, ainda que o desejo seja algo utópico. Não há dúvidas de que a procura pela felicidade é a principal e mais antiga busca do ser humano. Quando estamos felizes, pensamos em coisas boas e positivas, e às vezes até sentimos uma espécie de borboletas no estômago. Nosso corpo reage liberando hormônios como serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Ao longo da vida, vamos descobrindo que a felicidade não está relacionada com posses, carros e bens materiais. É algo que está dentro de nós. Na grande maioria das vezes, a felicidade é despertada por gestos simples e singelos. É possível ser feliz já e ninguém precisa de um plano impecável para isso. Seja feliz hoje, seja feliz sempre. Vamos então falar sobre a felicidade de uma forma um pouco mais prática. É claro, tem vários pensadores que falam sobre a felicidade, tem esses que associam mais à busca de prazer, e se você está satisfeito, está feliz. Eu sou muito mais do pensamento de Viktor Frankl, sabe, professor? Que fala da busca de sentido. Para mim tem muito mais a ver com felicidade. E aqui a gente vai falar sobre a gestão da felicidade, né? Ou projeto de vida, que é algo também transformado num curso. Fiquei bem curiosa para saber. Seja bem-vindo. Eu vou falar aqui com o Gelson Oliveira, coordenador do curso de graduação 4D de Gestão da Felicidade e Projeto de Vida da PUC Paraná. Bem-vindo. Isso mesmo, Carol. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? E poder conversar um pouquinho sobre um assunto tão importante, como a gente viu aí na reportagem, né? Tão central na nossa vida desde sempre. A questão é que, durante muito tempo, a gente pensou que a felicidade fosse uma espécie de acaso, assim, da vida, né? Alguns são felizes e outros não. Ou mesmo que alguns mereceram isso de Deus, sei lá, ganharam um presente e outros não. A gente achou sempre que não dependia de nós, em outras palavras. E cada vez mais a gente vem pensando que a felicidade é uma estratégia. Ela exige uma estratégia. Por isso que a gente associou o projeto de vida ao tema da felicidade. Ou seja, a gente precisa pensar que como é que a gente vai ser feliz. A gente precisa planejar a felicidade. Isso tem a ver com a nossa vida pessoal, com os relacionamentos, tem a ver com a nossa formação, o que a gente, né, do ponto de vista profissional, tem a ver com as opções gerais da nossa vida. Quer dizer, como que a gente vai se organizar, inclusive do ponto de vista temporal, né? Sei lá, agora você tem uma idade, daqui você, sei lá, na tua velhice, por exemplo. Prioridades mudam e você precisa também se preparar para que, quando essas prioridades mudarem, você ter as condições mínimas para encontrar realização, autorrealização, enfim, realização plena. Então, por isso que a gente pensou nesse curso. É um curso que pretende oferecer a oportunidade para discutir precisamente essa estratégia. E para isso que a gente está dizendo, precisa, como você mesmo diz, com Viktor Frankl, ter um sentido. O que mais talvez esteja ligado ao debate da felicidade é precisamente isso, o propósito, o sentido. A gente entender que aquilo que a gente faz no dia a dia, que as nossas opções, que o nosso trabalho, que às vezes pode ser cansativo, pode ser chato, que isso tem uma causa, tem uma coisa maior por trás, tem uma causa mais importante. Nossa, que interessante, porque tem muito a ver com esses pontos de vista, né, sobre a felicidade. Hoje eu vejo, por exemplo, hoje não, uma forma de se escolher uma carreira ou um modo de vida, um gerenciamento, como você colocou, pode ser simplesmente ao acaso ou porque estamos, de repente, escutando pessoas ao nosso redor,
ou satisfazendo mesmo algumas aptidões. Eu gosto mais disso, ou eu vou ganhar mais dinheiro com aquilo. Então, seria muito mais a visão talvez freudiana do que, de repente, parar para pensar de que, mas para que eu vou fazer isso? Porque acredito que nenhuma profissão seja 100% do tempo satisfação. Ou seja, tem que ter alguma coisa além de apenas esses sentimentos, né? Isso mesmo, Carol. E você toca num problema muito grave do mundo contemporâneo, que é o problema da relação entre a vida pessoal e a vida de trabalho. Geralmente, essa é a grande tensão da nossa... Como se fosse algo a ser separado. E você já pensou assim, que geralmente a gente pensa que a gente vai ser feliz depois do trabalho, né? Ou nas férias, ou quando a gente se aposentar, ou quando der 6 da tarde que a gente puder ir embora. E olha que tragédia, né? Que lamentável, porque a gente passa a maior parte do tempo fazendo coisas, portanto, trabalhando. A maior parte da nossa vida está aí nesse ambiente, convivendo com pessoas, as quais geralmente a gente não escolheu. A gente convive com essas pessoas e a gente passa esse tempo pesaroso, triste, acabrunhado, brigando, quem sabe, cheio de conflitos, tensões que fazem parte também desse processo. E isso vem preocupando também o mundo do mercado, as empresas, porque é claro que isso tem um prejuízo. Para todos, um prejuízo pessoal. Para a empresa, para a sociedade, acho que todo mundo sai perdendo, né? Todo mundo sai perdendo, porque você sabe que em inglês tem uma expressão que chama quiet quitting, né? Essa demissão silenciosa. É aquele tipo de personagem ou de colaborador, de funcionário que chega na empresa se arrastando já cedo, contrariado de tudo, né? E olha a questão da estratégia, sem pensar como é que ele vai resolver isso. Entendi. Aí é que entra a estratégia. Por exemplo, eu tenho que pensar, se eu não estou me dando bem nesse trabalho, será que não é o caso de eu procurar uma outra oportunidade? Se não como é que eu vou me relacionar com o meu chefe? Se é ele que está me causando essa tensão? Ou seja, eu preciso ter uma estratégia e não fazer isso que eu chamei de quiet quitting, que é eu ficar me arrastando e não ter sequer coragem de tomar uma decisão que possa de alguma forma encaminhar melhor a minha vida, me dar novas oportunidades de trabalho. Quantas vezes a gente ouve histórias do tipo, fui demitido e aquilo foi uma espécie de livramento, né? Ou seja, eu precisava que alguém me desse um pouco de susto para eu recomeçar. Não vamos esperar que os outros façam isso. O ideal é que a gente pudesse fazer isso, né? Antes de qualquer coragem, coisa. Né? Isso mesmo, que é essa a ideia. Isso vocês ensinam no curso? Por exemplo, essa questão, essa estratégia, essa escolha, porque eu estou entendendo que as pessoas fazem escolhas talvez inconscientemente erradas e por isso não são tão felizes. Isso mesmo, Carol. Olha bem, nós precisávamos olhar para essa demanda do mercado. Nós estamos falando aqui de um curso 4D, 4 dimensões, bastante inovadoras, que quer formar um profissional do futuro. Então, esse curso nosso está num grupo de cursos que trata de justamente perguntar qual vai ser a profissão do futuro? Quais são as profissões do futuro? E a gente identificou então essa demanda. Você sabe que muitas empresas preocupadas com esse problema estão criando verdadeiros departamentos, diretorias da felicidade, que vão além daquela tradicional ideia do RH, dos recursos humanos. Ou seja, não é só um profissional da psicologia, é alguém que tem um pouco de psicologia, mas ele precisa ter um pouco, por exemplo, de sociologia para ler o cenário contemporâneo, um pouco de filosofia para buscar essas básicas. Como é que eu vou falar de felicidade, satisfação e bem-estar se eu não falar de Aristóteles, como a matéria falou, se eu não falar de Freud ou do Viktor Frankl, de tantos outros autores? Eu preciso um pouco de teoria, mas eu preciso também de gente que faça, por exemplo, coisas práticas, de gestão, por exemplo. Numa empresa, como é que eu faço leitura de índices de satisfação dos colaboradores? Depois, se eu tiver esses índices, como é que eu poderia fazer iniciativas, tomar iniciativas, propor iniciativas, enfim, de todo tipo, que pudessem ajudar a melhorar esses índices, né? Então, o nosso curso ele tem uma parte teórica, por exemplo, ciência da felicidade, fundamentos da felicidade, uma parte mais prática, que tem a ver com essa coisa da gestão, então como é que eu gerencio isso, e uma parte mais que o próprio aluno, o próprio estudante, ele vai poder fazer uma espécie de opções. Por exemplo, eu me interesso mais por um determinado tema, por uma determinada linha. Então, eu vou ter uma oferta de disciplinas, são várias disciplinas, são mais 40 disciplinas, que vão, pra você ter uma ideia, desde assim, envelhecimento e felicidade, personal stylist, por exemplo. Ele vai escolher ou ele vai passar por todos? Ele pode escolher. Pelas tem aptidões número, mesmo. Tem um número lá de disciplinas que ele tem que fazer e de acordo com a sua aptidão, com a sua disposição, enfim, seu interesse, ele vai fazendo opções. Então, por exemplo, eu me interesso por moda, por exemplo, e eu acho que a apresentação de uma pessoa é importante para como ela vai ser recebida pelos outros e, portanto, influenciar a sua felicidade. Então, tem uma disciplina para isso. Tem uma disciplina para pets, por exemplo, sobre
como é que os pets ajudam a gente a é bem multidisciplinar mesmo, multidisciplinar. Assim. Que legal. A nossa ideia é formar esse profissional que vai atuar no mundo, olha que interessante, vai atuar no mundo do mercado, nas empresas, vai atuar no mundo da educação, porque projeto de vida é uma disciplina hoje na escola, e você não tem um profissional formado para isso, que discuta, né? Geralmente você tem o quê? Gente de outras áreas que vão fazer o seu melhor, mas não são formados para aquilo. E sabe uma coisa, Carol, também, já que nós estamos numa TV, enfim, de cunho religioso, nós também temos uma demanda a isso no mundo religioso, porque nas paróquias, nas comunidades, mesmo nas congregações, no mundo religioso como um todo, você tem sempre essa demanda. Como você discutir, por exemplo, com pessoas que são vocacionadas à vida religiosa, discutir o tema da felicidade, da autorrealização, do bem-estar, né? Quantas crises essas pessoas que às vezes estão nos conventos, nos seminários, ou mesmo nas paróquias, quem está trabalhando, por exemplo, em determinadas pastorais, que poderiam usar as referências desse curso para contribuir para que as pessoas que participam da comunidade pudessem, enfim, se sentir melhor ali ou encaminhar melhor a sua vida, né? Então, veja, até um padre que vai fazer atendimento profissional, vai enfim, também se beneficiar, ajudar muito disso. Mais, né, a comunidade. Entendi. Isso mesmo. Quer dizer, a ideia é pegar pelo menos aqui esses 3 núcleos, o mundo das empresas, o mundo da educação e também o mundo religioso, vamos dizer assim, né? Muito interessante. Parabéns. Que bom. Muito obrigado. Estamos aí, continuamos à disposição de vocês e espero que, mais do que qualquer coisa, as pessoas pensem mais sobre sobre como elas podiam fazer para melhorar os seus índices de felicidade. Com certeza. E seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar. Obrigado por compartilhar com a gente no Brasil inteiro, viu? Muito obrigado. Obrigada. Eu tenho um convite especial para você. É o compromisso de amor que nós fazemos todos os anos aqui na TV Evangelizar, na obra Evangelizar é Preciso. Começou como uma live no YouTube, agora nós temos transmissão para todo o Brasil, na TV Evangelizar, com um propósito muito claro de fazer doações de cestas básicas. E eu quero deixar isso bem nítido para você. Porque todo o esforço que nós fazemos nesse especial compromisso de amor é exclusivamente para a caridade em cestas básicas e que serão distribuídas por todo o Brasil. Então, você pode esperar até o momento desse compromisso de amor, desse especial? Pode, mas a partir de agora eu já te convido a fazer a sua doação, porque nós já estamos arrecadando. O ano passado foram mais de 100 toneladas, eu espero que esse ano a gente consiga muito mais, porque serão mais famílias beneficiadas, as famílias mais carentes. Então, você vê aí o Pixel CNPJ da Associação Evangelizar é Preciso, para te dar segurança de que nós usaremos exclusivamente para a compra de cestas básicas no Brasil inteiro, distribuí-las, fazer chegar esta comida a quem realmente tem fome. Muito obrigada a você que já contribuiu e que continua aqui com a gente fazendo a sua doação. Agora eu tenho um recado especial para você nos acompanhando. Vamos lá. Boa tarde, amados de todo o Brasil. Olha, no mundo de hoje, onde tudo parece passar assim tão rápido, né? Mais de 86% dos brasileiros relatam sintomas de ansiedade ou estresse. Então, se você se sente sobrecarregado, com dificuldade para dormir ou até mesmo para relaxar, aqui, ó, o magnésio quelato da Joy é o que está faltando no seu dia a dia. Ele é fundamental para o bom funcionamento do sistema nervoso, ajudando a regular o humor e a melhorar a qualidade do sono. Isso porque, gente, ele colabora com a ativação dos hormônios do bem-estar, da serotonina e o triptofano. E também da melatonina, que é o hormônio do sono, te proporcionando noites mais tranquilas e revigorantes. Imagine só você poder enfrentar cada dia com mais leveza, com mais tranquilidade e fazer as coisas que antes você não conseguia por causa das dores e do desânimo. O magnésio da Joy, com sua fórmula exclusiva, poderosa, assim, ó, em cápsulas soft gel, é mais prático e eficiente. Sem falar que o santo suplemento é também analgésico e anti-inflamatório natural. Portanto, ele ajuda a combater os processos inflamatórios no seu organismo e vai, assim, amenizando essas dores generalizadas. Fortaleça a sua saúde, então, ó, com o magnésio quelato
artesanato da Joy. Aproveitando hoje, gente, o desconto de 60%. E ó, de presente vamos mandar aqui um robô aspirador de pó. Vai te ajudar na limpeza da casa. Ligue já, 0800 591 8773 e só começa a pagar no final de março. Olha só que máximo, hein? Compra no fiado, ganha desconto, presente e ainda prazo para começar a pagar. 0800 591 8773. Oportunidade incrível, né, Carol? E no próximo bloco nós vamos falar sobre o mal de Parkinson. Então volte aqui comigo para você saber tudo o que precisa sobre este assunto. Saímos com imagens da Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, cidade que nos acompanha pelo site da tvevangelizar.com.br, classificada como Parque Nacional em 1989, possui uma área de 32 mil hectares, abriga nascentes de rios, alguns dos quais alimentam o Pantanal e parte da biodiversidade do Cerrado. Já eu volto. Nós queremos trazer para você mais informações, trazer também nessa matéria um projeto muito significativo no combate ao Parkinson. Acompanhe comigo. O Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos. Crônica e progressiva, causa danos às células e diminui a produção de um neurotransmissor chamado dopamina. Os sintomas são variados, sendo os mais comuns: tremores, lentidão de movimentos e rigidez muscular. Ainda não há cura, mas existe tratamento. Em 2010, a mãe da Kátia foi diagnosticada com a doença e foi em 2017 que começaram os sinais mais evidentes. Com isso, surgiu a necessidade de estudar. O projeto, na verdade, é estímulo porque todos os pacientes precisam de estímulo. Quem que não precisa de um estímulo, né? E o foco do projeto é ele disseminar informações de qualidade e informações científicas, informações que têm um estudo, que têm uma preparação. A professora e pesquisadora acredita que grande parte da população não conhece a doença e levar informação é o principal foco do projeto Estímulo. A motivação que os jovens passam para os pacientes, que tem essa troca, essa riqueza, né? Até de detalhes, porque os pacientes eles passam coisas do seu dia a dia. Por exemplo, a gente tem lives do projeto. Então, as pessoas perguntam na live como é que cozinha, se está com um pouco de tremor, se não consegue caminhar, como é que ela vai sair de casa. Né? São algumas atividades diárias que são essenciais para que as pessoas também conheçam. Essa informação, essa disseminação e essa motivação que também os pacientes também têm no projeto, né? Ao descobrir o Parkinson há 8 anos atrás, o Onacir teve muitas dificuldades para aceitar. Hoje, ele aproveita a vida da melhor forma possível e se considera um ativista da doença. Eu descobri a doença em 2014 e à medida que ela foi progredindo, eu sabia que eu tinha que correr contra o tempo. Então eu fui viver intensamente, através do esporte principalmente. Participei de maratonas e ultramaratonas ao redor do mundo. Viajei para 23 países, comecei a dar palestras motivacionais, depois escrevi um livro que eu reverti para a causa do Parkinson e tive de me aposentar. Aí eu me reinventei através do trabalho voluntário. Os estímulos são diversos. Tem conteúdos nas redes sociais, eventos online e presenciais e, principalmente, a força e motivação de jovens pesquisadores. A gente consegue aprofundar nossos conhecimentos dentro da área acadêmica e também transmitir esses conhecimentos para a comunidade, que a gente percebe que ainda falta muita informação para eles. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença. No Brasil, estima-se que 200 mil pessoas sofram com esse problema. Esse tipo de iniciativa é fundamental para os portadores. Esse projeto me devolveu a autoestima e a oportunidade de contribuir para a sociedade. Porque quando você aposenta por invalidez, essa palavra é bastante pesada, o sentimento é bastante difícil. Mas através do projeto, eu encontrei a oportunidade de compartilhar com as pessoas a minha experiência
e me motivar também ao passo que eu motivo eles. Que bom poder compartilhar isso com quem a gente ama, com quem a gente sabe que precisa de mais informações, porque isso já traz muita tranquilidade para o coração das pessoas. Então aproveite que nós temos essa matéria, que nós temos aqui esse programa, estamos no YouTube, e compartilhe com o máximo de pessoas possível para que a gente possa levar de fato essa conscientização. Agora eu quero trazer para você o que se aproxima. Próxima semana nós vamos viver a Páscoa. A gente sabe que tem um significado que é extremamente espiritual na Páscoa. E é justamente por isso que nós fazemos todos os anos essa campanha de arrecadação de chocolates. Porque não é só distribuir chocolates, mas é levar amor a pessoas que são carentes, a pessoas que não têm condições. Então a gente pede aqui como Obra Evangelizar que você possa fazer a sua doação até o dia 15 de abril. Nós estamos arrecadando, são chocolates, doces, guloseimas, o que você puder, mas traga alguma coisa. Nós estamos recebendo aqui na Associação Evangelizar é Preciso, fica aqui no centro, Praça Senador Correia 55, ou você pode deixar na Secretaria do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, ou ainda na loja Produtos que Evangelizam. Vamos fazer este gesto que é tão simples e ao mesmo tempo tão significativo. Vamos fazer a caridade. Conto com a sua ajuda. Agora quero chamar você que é jovem e que talvez não tão jovem esteja se preparando para o Enem. Acompanhe comigo essa matéria. Passado o carnaval, o ano oficialmente começou. Quer dizer, para quem se prepara para o Enem, a principal forma de ingresso no ensino superior brasileiro, a maratona de estudos teve início há muito tempo. Aliás, ela nem para. O estudante Matheus Souza que o diga. Em 2025, ele tenta pela segunda vez a tão sonhada vaga na Universidade de Medicina. Mas para isso, o esforço é grande. Minha rotina é todo dia de manhã eu acordo e chego aqui no curso. A partir das 8 horas, que assim o curso para mim já está aberto e pronto para atender todos os alunos. Aí eu fico aqui de manhã e à tarde a gente tem aula com os professores, a partir das 14 horas. Normalmente a gente vai até as 20 ou 18. Em meio a tantas disciplinas, pressão interna e externa, ter uma rotina bem organizada é essencial. Com 15 anos de experiência na área da educação, o professor de física, Caio Melo, decidiu há quase uma década criar um curso voltado a atender às principais dificuldades dos alunos. Modalidade de ensino que é conhecida como isoladas. É uma proposta de um curso mais intimista, onde a gente tem um público, um quantitativo um pouco mais reduzido, justamente para a gente ter um melhor atendimento aos alunos, porque a gente vê que os alunos, durante toda essa caminhada, eles apresentam um pouco de dificuldade e a gente vai, junto com eles, tendo essa proximidade pelo quantitativo reduzido do aluno, a gente acaba tendo uma proximidade com o aluno e possibilitando que a gente consiga corrigir os defeitos de toda essa preparação que já deixou algumas lacunas em anos anteriores. Segundo Matheus, o apoio dos profissionais que o auxiliam nessa jornada é fundamental. Ele concorda que o equilíbrio nesse momento é de extrema importância. Eu acredito que para ter o equilíbrio a gente precisa ter tanto tempo para a gente, tanto tempo coletivo nas áreas de desenvolvimento e estudo. Tirando essas três coisas, tá tudo certo. Para quem está passando por esse processo e vai ter um 2025 longo nos estudos até o dia da prova, aluno e professor dão dicas. Minha dica é que sempre arrumar um cronograma ou alguém que possa ajudar a poder fazer os horários e ter sempre uma rotina. Mesmo começando bem devagar, não começando a estudar 8 horas por dia, 10 horas por dia, começando aos poucos, 2, aí vai ser aumentando 4, 8 e assim vai. Então, o aluno ele tem que ter em mente que essa preparação ela é uma preparação longa. Então, não adianta ele sair correndo agora de maneira atrapalhada e quando chegar no segundo semestre ele começa a cansar. Então tudo isso passa por um planejamento, que é montar uma rotina de estudo, um cronograma e acrescentar nessa rotina também simulados, porque esses simulados eles vão trazer a realidade tanto da prova que ele está se preparando, quanto também ele visualizar outras situações, outras provas que também circulam nos alunos nesse período.
Então aproveite para estudar bastante para os vestibulares, para o Enem, porque é final de ano, né? Alguns até antes, mas passa super rápido, como nós estávamos comentando aqui. O tempo, voa. Então vamos sim nos preparar desde já. E agora um recado para você que me acompanha. Boa tarde, Carol. Olá, você que nos acompanha. Olha, quem tem glicose alta sabe que qualquer descuido pode custar muito caro, né, gente? E os sinais de alerta, eles vêm devagarinho. Cansaço extremo, tontura, pés formigando e até mesmo aquelas feridinhas, sabe, que demoram para cicatrizar. E o pior, gente, o diabetes pode avançar sem aviso. Mas com ele aqui, o poderoso Glicotrate, você consegue regular os níveis de açúcar no sangue. Ele vai proteger a sua saúde de uma forma natural, te afastando aí de todas as complicações dessa doença terrível. Ele é um suplemento pensado especialmente para a sua qualidade de vida. Então, vai te ajudar, sim, nesse controle do açúcar no sangue e também no bom funcionamento do pâncreas, aí na produção da insulina. E você pode usar tranquilamente, ele não tem interação medicamentosa, mesmo você que já toma aí o seu remédio, né, para o controle do diabetes, faz o acompanhamento médico certinho e vai adicionar esse cuidado especial, esse cuidado extra com o Glicotrate. Ligando já 0800 555 5123, você garante a metade do preço no kit completo. 50% de desconto para quem ligar agora. As 30 primeiras pessoas que ligarem vão aproveitar. E a eficácia é tão garantida aqui do Glicotrate que de presente vai esse medidor aqui de glicose, tá, gente? Para vocês acompanharem os resultados diariamente. Mas, tem que correr porque é por tempo limitado. Vagas limitadas, apenas 30 vagas para quem ligar já. 0800 555 5123. Garanta agora mesmo o inimigo número 1 do açúcar. Compre já e, o pessoal aqui de Curitiba tem frete grátis e recebe ainda hoje. Então, ligue e aproveite. E agora, volto contigo, Carol. Muito obrigada. E eu te convido para a próxima segunda-feira participar conosco do Noite de Louvor. É o nosso maior grupo nacional de oração da TV brasileira. Estamos fazendo 7 semanas de conversão durante esse tempo da Quaresma. Estamos quase finalizando, será a 6ª semana, então eu te convido a vir com a gente. Venha presencialmente no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas ou acompanhe pela TV Evangelizar. Você vê os nossos convidados que estarão aqui conosco a partir das 19 horas nessas 7 semanas de conversão. Vamos contar com o pregador Emanuel Stênio e padre Marcos Pollack. Então, não perca, na próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui na TV Evangelizar. Fique com Deus.